Olá, você que está conectado aqui no Vida Moderna, no programa Tecnologia Automotiva do Conexão Direta. E eu vou bater um papo agora, como toda semana, com o Flávio Xandó. Tudo bem, Flávio? Ô Guido, tudo bem, e você? Tudo bom. Como é que está a região da Berrini aí? Continua com caos? Então, a tal da ciclovia, ciclofaixa, está pronta, só que está com uma tela lá que ninguém usa a pista, tá um horror aqui ainda. E um pedaço ainda em construção. Ah, entendi. Então tá complicado mesmo. Tá complicado mesmo. Então, complicado. essa semana aqui a gente vai continuar o papo da semana passada, que foi sobre economia de combustível, e a gente vai focar mais sobre dicas de como economizar combustível, que tecnologias dá para usar para economizar combustível, inclusive o que tem no mercado aí disponível, né, Flávio? É isso aí, né? Isso, no último programa nós falamos de vários recursos que existem aí, né, no mercado, os carros que tem. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre algumas dicas que qualquer a pessoa que está dirigindo aí, do seu Fusquinha ao seu Rolls Royce, são praticamente as mesmas dicas, o que é uma coisa bem interessante. É mesmo, é? Porque não se esqueça, Guido, que o fator consumo passa por uma peça chamada ser humano. E o ser humano tem bastante influência nessa equação, viu? Imagina, deve ser o que mais tem influência, né? Quanto mais pesado o pé, mais combustível você gasta, né? Inclusive, eu poderia dizer para você o seguinte, que esse programa, ele poderia ser o nosso recorde de programa mais curto, porque a dica primordial é somente essa: acelerar pouco e frear menos ainda. Pronto, acabou o programa. Pois é, porque tem gente que farol tá vermelho lá 200 metros, o cara vai com o pé no acelerador, quando chega a 50 metros ele enfia o pé no freio, né? Então, essa é uma das práticas nefastas que a gente vai passar por ela aqui, né? Mas eu vou me permitir começar esse papo comentando com você. Eu, na época de estudante, eu tinha... Meu primeiro carro foi um Fusquinha. Lembra do bom Fusquinha? Claro, foi meu primeiro carro também. Então, de muita gente, né, da nossa geração aí, foi por aí. E eu tinha um orçamento curtíssimo para gasolina, mas curtíssimo. Estudante, não trabalhava. Se bem que chegou uma hora, eu até comecei a dar uma aulinha particular aqui, uma aulinha ali, até que levantava a minha grana. Eu me lembro que a minha unidade de medida era tanques de combustível. Olha como isso era importante. Eu falava, ganhei um tanque hoje. Legal, né? Dá para se divertir pra caramba. Então. Mas eu me lembro que na época do Fusquinha, eu usava muito de um artifício que a gente até comentou rapidamente no programa passado. Eu mais andava em banguela do que engrenado, entendeu? Agora, só para quem não lembra da definição, é que hoje em dia tem alguns termos que não são tão usados, né? Você sabe o porquê do termo banguela? Olha, eu não sei, mas eu imagino, tá? O câmbio é cheio de engrenagem, né? Isso. Quando você coloca no ponto morto, as engrenagens não se tocam. Deve ser por causa disso. Isso, e aí você fica sem dentes, é exatamente isso. A origem do termo é essa: você não tem dente nenhum, se não tem dente é banguela, mas a banguela é quando você põe em ponto morto e deixa o carro rodar. Isso. E eu confesso que dessa época de estudante, de vez em quando eu ainda me pego fazendo isso nos dias de hoje. Tem lá, como você falou, tem um farolzão lá na frente. O carro, o farol está parado, eu boto um ponto morto, o que, na verdade, a gente até comentou no programa passado, por conta da injeção eletrônica, os carros gastam menos combustível engrenados do que em ponto morto. Lembra que a gente falou isso? Lembro. Então, assim, a banguela é uma coisa que pode ser abolida, né? Sem contar pelo aspecto de segurança, né? Freio motor e tal. Claro. Então, assim, o meu vício da banguela, que volta e meia eu tenho uma recaída, não é uma boa prática, tanto pelo aspecto de segurança, quanto realmente um carro engrenado. Você bota lá uma quarta marcha, uma quinta marcha, deixa ele deslizar livre, você chega até o farol na boa, não chega? Chega. Tranquilo. Então agora, você quer ver uma coisa? Essa coisa de banguela. O meu carro, ele tem no painel o consumo instantâneo medido em quilômetro por litro, né? Perfeito. Quando você para o carro no farol, ele vira para litro por hora. Por hora. Se eu estou engatado no drive, no D, ele consome ele fica variando entre 1,8 e 2,1 litros por hora. Se eu coloco no ponto morto, ele cai para 1,5 a 1,7. Aí talvez seja uma especificidade do carro automático, né? Porque no carro automático, com ele no drive, você tem outros componentes atuando. Então, mas de fato... E se eu desligo o ar-condicionado, ele fica
de 0,8 a 1,1. Olha que absurdo. Eu pesquisei essa informação, sabe que na média se fala que um carro parado gasta 2 litros por hora, que não está muito longe dos números que você está me falando, não, né? Que tá mostra dentro, o teu painel. Tá dentro, né? Tá dentro. Então, mas de qualquer maneira, isso aí é até interessante até aprofundar isso que você falou, porque o carro engrenado no drive, ele tem alguma coisa girando lá mais que consome mais. Mas os fatores que afetam diretamente no consumo, houve uma época, você lembra na época da crise do petróleo que o governo fazia campanhas para economizar gasolina, limitou a velocidade a 80 por hora, lembra disso? Final da década de 70. É isso, final de 70, começo de 80, enfim. Mas, por exemplo, uma das coisas que é óbvia e pouca gente se atenta é peso, né? Sim. Gente que carrega peso no porta-mala sem necessidade. Peso Aqui no morto. Brasil, o golfe não é um esporte tão popular, mas se o cara larga um conjunto de golfe no porta-mala, porque ele vai sempre usar, ele vai estar carregando 30, 40, 50 quilos todo o tempo. Isso é sensível. Você tem tantos % de consumo a mais a 10 quilos no carro, entendeu? Claro. É complicado então, assim, mesmo. aquela história de usar o porta-mala como um depósito adicional não é uma boa. Sim. Né? Não é uma boa. Agora, você falou de ar-condicionado, né? Por que o ar-condicionado aumenta o consumo do combustível? Isso é óbvio, você já deu o seu próprio testemunho. Porque o ar-condicionado, ele depende de um compressor, uma correia se acopla no eixo do motor para fazer rodar esse compressor. Então, ele rouba cavalos do motor. Se rouba cavalo do motor, tá mais. Exatamente. Correto? Alô? Então, agora, eu tive uma época, no começo dos anos 2000, eu tinha um Ford Ka 1.0, um carrinho delicioso. Carrinho pequenininho, eu sempre gostei de carro pequeno. Só que eu costumava dizer o seguinte, o carro ele era bom no inverno e ruim no verão. Porque no verão você usava o ar-condicionado e o carro perdia força e gastava mais, né? 1.0 é complicado no verão. Então, mas o ar-condicionado é um fator também ser usado com moderação. E sabe que eu sou muito de fazer experiências, né? Às vezes, quando eu estou viajando, esses carros que tem computador de bordo, eu fazia um negócio. Claro que ninguém tem saco de fazer isso, mas era uma experiência. Eu deixava o ar-condicionado ligado nas descidas e desligava nas subidas, com que neura, né? Mas... Dava um trabalho, mas eu fazia isso, né? E adiantava? Quer dizer, você sentia economia efetiva de combustível? Não, no final das contas? Eu sentia, na verdade, eu sentia só apenas ali, numericamente, no computador de bordo. Ele acusava, claro que acusava. Né? E no desempenho, porque, né? E no desempenho, isso. Agora, outra dica importante que a gente tem que dar é você procurar manter a rotação do carro baixa. Isso também é óbvio. Quanto mais o motor está girando, mais você está precisando injetar combustível. Então, assim, existe uma dica, alguma coisa entre 2.000 e 2.500 rotações por minuto, meio que o máximo para você usar. Claro que o seu motor pode chegar a 3.000, 4.000, 5.000, e tem motor que só vai dar potência plena com rotação mais alta, depende da característica do motor. Mas se você dirigir com aquele pé bem suave, né, primeira, mal subir um pouquinho a rotação, você vê que já dá para passar para a segunda, já passa para a segunda. Então, manter a rotação baixa é uma dica. E pouca gente tem o hábito de fazer isso, até por uma questão de conforto. Estou na segunda, deixa a segunda mesmo. Deixa o motor gritar até os 4.000, aí você troca de marcha. Mas isso também gasta mais combustível. Claro. E dá uma aflição para quem está escutando, né? Dá uma aflição para quem está escutando. Eu, pelo contrário, eu sou viciado em trocar a marcha. Meu carro ainda é manual, esse que eu tenho agora no momento é manual, então eu faço isso. Eu senti que já deu para trocar a marcha, eu troco. E carro que tem torque em baixa rotação é uma delícia, que você pode trocar bem baixo. Você troca com 1.200, 1.500 e já sobe a marcha. É muito bom. Agora, outra recomendação importante, veja que a gente está falando de várias coisas óbvias, mas a gente tem que entender os motivos, né? Bom, você está numa estrada, óbvio que você andar a 100 é mais econômico do que andar a 130, mas eu vou dar um dado prático para você. O problema de você ir aumentando a velocidade é a resistência do ar. Sim. Né? Então,
Só que a resistência do ar, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, você aumentar de 100 para 130, aumentei 30% a velocidade. Só que exatamente esse número que eu estou falando, de 100 para 130, você aumenta em 70% a resistência do ar. Olha que coisa, hein? Eu fiz aqui umas simulações, né? De 90 para 120, 77% a mais. Aí um caso extremo, de 80 para 120, 125% a mais de resistência do ar. Sim. Tudo bem, ninguém está apregoando aqui você andar que nem um monge franciscano 80 por hora na Imigrantes, né? Se bem que na descida você tem que andar 80, não é isso? Na Imigrantes? Exatamente. A descida da serra é 80. Aí por questão de segurança. Mas o fato é o seguinte, é que a velocidade... eu aumentei só um pouquinho. Então, se você realmente quer fazer isso... E eu vou te contar uma vez que eu voltei do Rio de Janeiro e eu estava com o meu carro, é um Fit 1.4, né? E eu vim brincando com o carro. Como eu não tinha pressa, eu gosto muito de dirigir, gosto muito de viajar... Eu vim super na boa, 90, 100, 90, 100. Você acredita que o meu computadorzinho de bordo bateu nos 19 por litro? Tá brincando. Pezinho de moça. Vim. Então, assim, você indo na boa, não forçando, chegava na subida, ele perdia um pouco de velocidade. Veja, foi uma experiência. Eu não estou dizendo que as pessoas têm que andar exatamente como monges, mas realmente é para mostrar como a velocidade é um fator bastante sensível. Né? E na verdade, Xandó, quando uma fabricante fala esse carro faz até 14 km por litro ou 16 km por litro, obviamente é numa condição super controlada e, né? Então, olha, você adiantou assim, alguns minutos a nossa pauta, a gente vai voltar a isso, porque realmente essa história de como medir o consumo é um problema bastante grande. Os fabricantes faziam uma festa da uva aí, cada um falando com o seu critério. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Bom, outra coisa importante, essa já é menos óbvia. Troca de óleo e troca de filtro de ar. O que tem o óleo e o filtro de ar a ver com o consumo? Tudo. Porque o óleo mais gasto, ele fica grosso, aumenta o atrito do motor, aumenta o consumo. Sim. Filtro de ar sujo, menor fluxo de ar, você injeta mais combustível, gasta mais combustível. Então aí já estamos falando da manutenção do carro. Um carro com... Bom, tem a vela também, né? Vela gasta, faísca fraca, óleo vencido, filtro de ar sujo, tudo isso aumenta o consumo do carro. Sim. Né? Outra coisa que é menos óbvia, você vai falar, poxa, mas como é que pode? Menos dispositivos elétricos ligados. Então você é daquele que, além de ligar o ar-condicionado, liga o acendedor lá de cigarro para carregar, para esfriar sua bebida, anda com o farol ligado, liga o ventilador, enfim, quanto mais coisa ligada, mais você vai submetendo carga ao alternador, que é a parte do carro que gira lá o dínamo, né? E faz a carga da bateria. E quanto mais coisa elétrica ligada, mais equipamentos elétricos ligados, mais ele está puxando, exigindo pressão do alternador no eixo do motor. Mas os carros hoje eles vêm equipados com tomadas para você carregar celular, tablet e tudo. Não, veja, claro que sim. Também não estou dizendo que é para as pessoas não usarem, é só para elas saberem que o conjunto de tudo isso aumenta. E no caso do elétrico, até tem um dado objetivo, nem é muito, viu? Daí uma diferença de uns 2% se você estiver usando muita coisa elétrica no carro, que não é muito. Mas são 2%. 2 aqui, mais um ali, mais 2 lá, 3 lá, né? Claro. Outra coisa que a gente esbarrou no programa passado foi falar sobre combustível, né? O combustível certo. O que eu quero dizer com o combustível certo? A ignição eletrônica foi um avanço absurdo da indústria automobilística, mas ela tem a capacidade que, se o combustível se estiver batizado, ele consegue compensar as variáveis do motor de tal maneira que você consegue andar com aquele combustível com menos... Lembra da época dos engasgos? Sim. Então, combustível ruim gerava carro engasgando. Com a injeção eletrônica, para um carro engasgar, tem que estar muito ruim, tem que ser metade água, metade álcool. Então, assim, claro, você tem que olhar um combustível de confiança. E outra coisa, vou dar uma dica que eu descobri também nas minhas experiências, nessas minhas experiências de estrada e de cidade. O seu carro é flex? Não. É gasolina. Não é flex, é gasolina.
Então, agora, o carro flex, ele tem uma concepção fantástica. A gente já aprendeu que na época do desabastecimento do álcool, quem não tinha carro flex ficou danado. Bom, enfim, só que o carro flex, ele é meio que um pato. Ele nada e voa mais ou menos. Sim. Tá? Ou seja, o carro a álcool, ele poderia ter um motor exclusivamente a álcool, ele poderia ter uma taxa de compreensão bem mais elevada, que faria aproveitar mais o poder calorífico do álcool. Sim. Só que você não pode ser ele tão elevado, senão dá detonação na gasolina, a tal da batida de pino. Tá. Então, só para citar um exemplo, essa não é a única variável, mas o motor flex, ele faz um compromisso, ele está no meio do caminho. Sei. Tá? Então, por isso, ele só com gasolina ou só com álcool, ele não é o ideal. E aí eu acabei descobrindo, até eu tenho uma planilha que eu controlo o consumo do meu carro, o custo. Acredite se quiser, usar o meia mussarela, meia calabresa é a melhor alternativa. Uma vez eu abasteço com gasolina, uma vez com álcool. Uma vez com gasolina, uma vez com álcool. Você está sempre com o tanque mais ou menos meio a meio, não obrigatoriamente meio a meio. Sim. Isso é a condição para a qual o motor flex foi melhor desenvolvido. Sabia dessa? Não sabia não. Sabia não. Quer dizer, se o cara colocar 40 litros, colocar 20 de álcool, 20 de gasolina, é melhor, então. Não, veja, ninguém vai ser louco de parar no posto e fazer isso. Mas você hora abastecer com hora, abastecer com outra, é uma boa. Claro. Uma hora você põe 20 de álcool, outra hora 20 de gasolina e por aí vai até que a mistura fica meio equilibrada. Isso, exatamente. Agora, você tinha falado há pouco sobre medida de consumo, né? E realmente, isso sempre foi um problema. E os fabricantes tinham os seus critérios, que raramente batiam com outras medições. A Quatro Rodas, que é uma revista bastante conceituada, sempre fez os testes dela, ela tinha os critérios dela. Então, ela tinha um trecho da estrada lá, que era um retão lá na via... acho que a via Anhanguera, que ela fazia esses testes. Esse teste de cidade, ela tinha um percurso mais ou menos, um percurso definido. Mas assim, você nunca vai conseguir simular as mesmas condições, por mais sério que seja o teste, porque você vai ter vento num dia, um dia está mais quente, outro está mais frio, um dia você pegou o trecho da cidade com mais trânsito, com menos trânsito. Então, assim, os fabricantes tinham números muito otimistas e o que chegava mais perto de uma coisa real era um teste tipo Quatro Rodas, mas aí alguém botou ordem nessa casa. O Inmetro botou ordem nessa casa. Tá. Existe um selo de referência do Inmetro que existe desde 2009, que é o tal do selo de referência de consumo veicular. E que eles têm um método que é muito interessante. Eu tive numa coletiva da Ford, a questão de um ano e pouco, que eles estavam exatamente querendo destacar as qualidades do motor 1.0 3 cilindros. Mas a apresentação foi basicamente feita pela Inmetro, não foi uma coisa independente, explicando como é feito o teste. Eles têm um sistema de roletes. O carro fica estacionário, então você tira um monte de fatores, o fator trânsito, temperatura, umidade, enfim. E é no carro parado, um sistema de roletes que simula procedimentos de velocidade constante, que é a estrada, e simula o ciclo cidade. O que é o ciclo cidade? Anda um pouco, para um pouco, acelera, para de novo, vai e vem. Então ele tem um ciclo que é padrão. Então com essa metodologia eles conseguem submeter todos os carros aos mesmos critérios. Entendi, é super controlado, né? Super controlado. Inclusive, esse sistema do Inmetro, ele gera um selo, né, que é o tal do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular, que se você for nas concessionárias, hoje vários carros já têm, igual eletrodoméstico. Você já viu de geladeira que tem um selo lá que fala do consumo de energia? Sim. Tem algum site geladeira, televisão, forno de micro-ondas. Então, na verdade, existe sim um site, que é o site... o link mais fácil, que eu acho mais legal de consultar, está no site da Petrobras. O link, a gente vai pedir para ser colocado aí na tela, ele é pbeveicular.petrobras.com.br/tabela consumo.aspx. É um nome meio complicado, mas se ficar aparecendo daqui a pouco aí, o Dani põe para gente, o pessoal pode ver. E é muito legal, dá para você fazer uma série de consultas. Você consulta por marca, por tipo, por modelo, por ano de fabricação. Sim. E esse programa existe desde 2009. E vou contar uma coisa, todos os grandes fabricantes estão lá, com exceção de alguns. A GM esteve até 2011, em 2012 ela caiu fora. Por quê? Porque... Não sabe. Porque, bom, assim... Na verdade, se você parar para pensar, a GM ela fez uma reciclagem bastante legal da linha de carros dela
vem fazendo há cerca de 1 ano, 2 anos. Isso. E aí vou falar, gente, isso é uma opinião pessoal, não é uma informação oficial. Eu acho que eles estavam realmente com uma linha de motores que não eram motores mais modernos e que não quiseram submeter os carros a esse tipo de crivo. E muito proximamente foi isso, porque eles vão voltar no ano que vem. Eles ainda estão fora desse programa, embora em 2017 vai ser obrigatório, 100% dos carros têm que estar etiquetados. Entendi. Só para você ter uma ideia, eu vou dar alguns números aqui, né? Inclusive, também vou aproveitar para fazer cair um mito, né? Vamos matar 2 coelhos com um tiro só. Eu vou falar sobre alguns carros que eu andei pesquisando consumo e te faço uma pergunta. Carro automático gasta mais ou gasta menos que carro manual? Teoricamente, gasta mais. Então, olha que coisa interessante. Quando a gente fez aquele programa sobre câmbios, nós falamos do câmbio automático, eu falei que tem o câmbio automatizado de segunda geração, dupla embreagem e tal, tem o CVT e tem o câmbio tradicional, que é o tal do conversor de torque, que por um fluido, enfim. O câmbio automático dito tradicional, que existe há muitos e muitos e muitos anos, ele tem realmente uma certa perda de uma dissipação de energia por atrito. Então, normalmente, ele vinha sendo mais gastador. Em cidade e estrada, ele era pelo menos de 1 a 2 km por litro mais gastão do que o câmbio manual. Agora, eu vou te dar um dado, tá? Vou dar um dado aqui, pegar, por exemplo, o Ford EcoSport, tá? O manual... os números que eu vou falar é tudo gasolina, tá? E todos eles dados do Compete aí, do programa de etiquetagem. Então já são dados padronizados. Sim. Tá, o manual faz 9 por litro na cidade e 9,7 no automatizado. 11,7 na cidade, 11,5 na estrada. Então ele é melhor na cidade e pior na estrada. Então esse câmbio automatizado, ele tem aí uma otimização, ele é mais eficiente nas trocas na cidade do que um motorista convencional. Eventualmente alguém chegue perto, mas ele é melhor na cidade. Sim, sim. Você pega, por exemplo, um Corolla 1.8 Flex. Ele é 10,8 na cidade. Ele é 10,7 na cidade e 11,3 na estrada. Já no automatizado CVT, ele é 11,4. Ele é praticamente meio quilômetro por litro melhor na cidade. Sim. E a mesma coisa na estrada, 13,2. Abaixo na estrada, né? Tá. Assim, só para citar mais um, o Fit é ao contrário. O Fit automatizado não, o Fit atual é CVT. Ele na estrada faz 14,1 no automático e 13,6 no manual. Legal, esse site aí mesmo. Né? Esse site você consegue ali escolher o modelo, a marca, o ano, né? E você pode ficar brincando aí. Eu sei que eu consultei um monte de coisas, né? Você dá para consultar os carros híbridos, os carros esportivos. O Porsche, por exemplo, ele consome 6,5 na cidade, 10,4 na estrada. Então dá para se divertir. Quem gosta de brincar com esses números vai conseguir ver um monte de coisa. Pois é, o meu carro é uma loucura, cara, porque ele, na cidade ele consome 5,5, 5 no trânsito pesado, né? Eu já cheguei a fazer 12,3 na estrada com ele. Então, é um carro, geralmente carros de porte maior costuma acontecer isso, é um carro mais pesado, né? Ele é blindado, inclusive, então... Não, então, pois é. Porque, então, o que acontece? Você falou uma coisa importante. O fato de ser blindado deve trazer o quê? Uns 100 quilinhos a mais nele, no mínimo, né? Por aí. 100, 150. Então, é aquilo que a gente falou, peso é consumo, né? Claro. E outra, você não se esqueça que sair da imobilidade é onde você mais gasta energia. Mais gasta, exatamente. Então na cidade, anda para, é onde você está sendo mais penalizado pelo peso extra. Não sei se o seu próprio carro... Depois consulta aí nessa tabelinha se tem o seu carro. Não tem, é GM. Não? Não, é GM, é Ômega. Entendi. Tá Não bom. tem. Agora, curioso, porque assim, eu citei alguns casos de carros bacanas, então vamos, já que é para citar os casos bacanas, o Compete aí, o plano de etiquetagem, ele criou um selo de máxima competência energética, que é o selo AA. O que significa isso? É o carro que ele está no topo da sua categoria e no topo do geral. E um dos carros, são poucos que são categoria A, mas um dos carros que está nessa situação é o Up 1.0, ele faz 13,5 na cidade.
O Up Campeão, né? O Up que na verdade micou, né? Então, pois é, ele ainda não caiu no gosto do povo, mas o fato é o seguinte, ele é 13,5 na cidade e 14,8 na estrada, ou seja, 14,8 no automatizado, ele é mais econômico na estrada. Então, curioso, que esse aqui é um caso ao contrário, ele é mais econômico no manual, na cidade 13,5 do que 13,2 e melhor na estrada 14,8 contra 14,6. Então, para a gente finalizar agora, temos que finalizar, tá? Já tá quase no... Fala da Tucson. A Tucson, você falou que é um exemplo que não é dos melhores, né? Não, então, pois da mesma maneira que a gente acha os melhores, você pega aí o Fusion híbrido, o Prius, ganha um selo AA, o Ford Ka novo. Agora, a Tucson é um carro pelo qual eu nutro uma grande simpatia. Ele é um carro, um preço acessível, uma porta-mala fantástica, um motorzinho bacana. Pô, mas pelo amor de Deus, o bicho faz, tá aqui, ó, 7,2 na cidade e 9,1 na estrada, 9,1. Com álcool, ele faz 6,6 na estrada. Pois é, 5,2 na cidade, para um motor que não é lá essas coisas, né, Xandó? Então, 4 cilindros, né, e tudo mais. Então, o seu carro que é blindado, ele faz 5 na cidade, blindado, grandão, ômega, uma Tucson, que é um carrinho bacaninha, mas nem a ter esse peso todo, 5,2 a álcool. Pois então, é, cara. Por isso que eu acho bacana, esse site, ele trouxe muita transparência para o consumidor, né? Aquele que quer um carro mais econômico, seja por uma razão ecológica, seja por uma razão financeira, que o cara não quer gastar, olha, a minha recomendação é essa, dá uma pesquisada, porque agora nós temos como saber, comparar os carros por meio desse site. Esse site realmente é muito bacana e ano que vem, ou 2017 no máximo, 100% dos carros tem que estar presentes aí. E prestem atenção, vocês que vão numa concessionária, muitos carros já têm esse selinho, igual da geladeira e do micro-ondas colado no vidro. Você presta atenção que você vai ver isso. Legal. Xandó, nosso tempo já foi. Cumprimos hoje com o programa aqui direitinho. Semana que vem a gente volta com mais um Tecnologia Automotiva. Obrigado por essa semana aqui. É isso aí, de nada. Vamos pesquisar mais um tema bacana para os nossos amigos. Vou estar acompanhando os outros programas com vocês. Bom final de semana para todos. Você também, tchau. E você que está conectado aqui, continue. Aqui é o site principal, é o vidamoderna.com.br. Você passa lá no YouTube, assina o canal, youtube.com/canal Vida Moderna. Curte a página no Facebook, facebook.com/canal Vida Moderna. E o Twitter, segue a gente no Twitter, é twitter.com/canal Vmoderna ou simplesmente @canal Vmoderna. Tchau!